Bem-vindos a uma jornada de descoberta profunda, na qual exploraremos a notável interseção entre a vida do apóstolo Paulo e os princípios do estoicismo. Neste vídeo, desvendaremos os fios que entrelaçam essas duas narrativas aparentemente distintas e revelaremos como essa união transcende séculos e filosofias para criar um mosaico de sabedoria que pode iluminar nossas vidas modernas. Ao longo dessa exploração, vamos destacar paralelos fascinantes entre a jornada do apóstolo Paulo e os ensinamentos estoicos, mostrando como esses dois pensamentos convergem em princípios que têm relevância profunda até os dias de hoje. Para um mergulho ainda mais enriquecedor nesse tema, incentivamos você a acompanhar os textos bíblicos e da filosofia estoica que apresentaremos ao longo do vídeo. Prepare-se para uma visão completamente nova sobre a fé cristã e o estoicismo, que talvez você nunca tenha contemplado antes. As origens e transformação do apóstolo Paulo e o estoicismo. Nossa jornada começa com o apóstolo Paulo, cujo nome original era Saulo de Tarso. Em seu passado, ele era um ardente perseguidor dos primeiros seguidores do cristianismo, dedicando-se incansavelmente a eliminar essa nova fé emergente. Entretanto, uma jornada transformadora o aguardava, muito parecida com o princípio estoico da metamorfose interna através de introspecção profunda. Em um momento crucial, enquanto viajava pela estrada de Damasco, Paulo foi envolto por uma luz intensa e ouviu a voz do próprio Jesus, questionando sua perseguição. Esse evento marcante o deixou temporariamente cego e atordoado, mas também o iluminou com uma compreensão completamente nova. Ele emergiu daquela experiência não apenas com uma mudança de nome, mas com uma nova identidade e missão. Essa transformação de perseguidor a defensor do cristianismo ecoa os ensinamentos estoicos sobre a metamorfose interior através de choques de consciência e autoexame. Adentrando o primeiro capítulo dessa jornada de paralelos notáveis, exploraremos as origens intrigantes e a transformação impactante que moldaram tanto a vida do apóstolo Paulo quanto os princípios do estoicismo. Paulo, um homem educado na renomada Universidade de Gamaliel e zeloso da lei de Moisés, inicialmente perseguiu os primeiros seguidores do cristianismo, acreditando fervorosamente que estava defendendo a tradição. No entanto, a sua jornada de transformação o conduziu por uma estrada ímpar, similar à do estoicismo, onde a autoavaliação profunda levava à metamorfose pessoal. Essa experiência é similar ao princípio estoico de que o autoconhecimento e a reflexão são o alicerce para o crescimento espiritual e a autotransformação. Enquanto o estoicismo exorta a viver de acordo com a natureza e a racionalidade, Paulo também passou por uma mudança radical, mudando de um perseguidor apaixonado a um dos maiores defensores do cristianismo. Seu confronto interior e suas escolhas subsequentes são um testemunho vívido da filosofia estoica de que o progresso moral e a mudança de perspectiva podem alterar o curso de uma vida. Capítulo 2. O estoicismo de Paulo em sua resiliência nas adversidades. A transformação de Saulo em Paulo não foi apenas um evento isolado, mas o início de uma jornada repleta de desafios e adversidades. Ele enfrentou a desconfiança dos primeiros seguidores cristãos, que lembravam suas ações anteriores de perseguição. Além disso, Paulo também enfrentou a oposição das autoridades religiosas e romanas, sendo preso, açoitado e até mesmo apedrejado. Diante dessas dificuldades, Paulo, em suas cartas, escreveu palavras que ecoam os princípios estoicos de resiliência e aceitação. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele escreveu: "Porque quando sou fraco, então é que sou forte." Essa frase reflete a ideia estoica de que enfrentar adversidades com coragem e serenidade pode fortalecer a alma. Assim como os estoicos pregavam a resiliência diante das tribulações da vida, Paulo demonstrou uma capacidade incrível de perseverar, independentemente das circunstâncias.
Ele via suas adversidades não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de crescimento e fortalecimento espiritual. Essa mentalidade resiliente ressoa com a filosofia estoica de abraçar o que não pode ser mudado e encontrar força interior para superar os desafios. A vida de Paulo foi marcada por desafios implacáveis. Das perseguições aos momentos de prisão e sofrimento, ele enfrentou uma série de adversidades que teriam desanimado muitos. No entanto, ele perseverou, em sintonia com o espírito estoico de encarar as dificuldades de frente e abraçar o que não pode ser mudado. Sua resiliência ressoa com o lema estoico de aceitar circunstâncias com serenidade e encontrar força interior para enfrentá-las. Ao longo de suas cartas no Novo Testamento, Paulo compartilhou palavras que ecoam as noções estoicas de enfrentar as adversidades com coragem e paciência. Essas frases ressoam com o princípio estoico de que as dificuldades podem ser oportunidades para crescimento e autodescoberta. Capítulo 3 – Virtude e Autodisciplina. Enquanto continuamos nossa exploração dos paralelos entre a vida do apóstolo Paulo e os princípios do estoicismo, mergulhemos mais fundo na riqueza de suas ideias sobre virtude e autodisciplina. Paulo, em suas cartas aos Filipenses, exortou seus seguidores a cultivar virtudes elevadas. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa exortação não apenas ressoa com os princípios estoicos de buscar a excelência moral, mas também com a ênfase estoica na moderação e no autocontrole. O estoicismo, por sua vez, prega a autodisciplina como um caminho para a virtude. O filósofo estoico Epicteto disse: "Nós não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas." Essa ideia profunda ecoa nas palavras de Paulo quando ele escreveu: "E não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Ambos os ensinamentos enfatizam a importância de uma visão interna focada na virtude, independentemente das circunstâncias externas. Aprofundando-nos no terceiro capítulo dessa jornada de conexões surpreendentes, exploraremos mais detalhadamente a virtude e a autodisciplina que permeiam tanto a vida do apóstolo Paulo quanto os princípios do estoicismo. Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, encorajou os crentes a seguir sempre o que é bom e a manter-se longe de qualquer mal, abstendo-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Essas palavras ressoam com os ensinamentos estoicos sobre a busca da excelência moral e a autodisciplina. A ênfase que Paulo colocava na prática da virtude como um caminho para se aproximar de Deus assemelha o compromisso estoico de viver de acordo com a razão e a natureza. O estoicismo também defende a autodisciplina como um meio de domínio sobre as paixões e a busca pela sabedoria. O filósofo estoico Sêneca afirmou: "O sábio é autodisciplinado, contente e destemido." Essa noção ecoa na mensagem de Paulo sobre a importância de trazer os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Ambos os ensinamentos destacam que a autodisciplina não apenas fortalece o indivíduo, mas também beneficia a comunidade. Capítulo 4 – Comunidade e Serviço. Conforme continuamos a explorar os paralelos entre a vida do apóstolo Paulo e os princípios do estoicismo, mergulhemos ainda mais fundo nas ideias de comunidade e serviço que ambos valorizaram de maneira tão profunda. O apóstolo Paulo, em suas cartas aos Gálatas, enfatizou o valor de se preocupar com os outros e compartilhar suas cargas. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas capítulo 6, versículos de 2 a 3.
Essa abordagem empática e solidária reflete a ênfase estoica na conexão com a humanidade e na contribuição para o bem-estar coletivo. Paulo, através de sua dedicação ao serviço à comunidade cristã, exemplificou a noção estoica de que nossas ações devem se estender além de nós mesmos. Os estoicos, por sua vez, acreditavam firmemente no dever de servir à comunidade e agir pelo bem maior. Epicteto, o filósofo estoico, afirmou: "A primeira e maior vitória é conquistar a si mesmo." Essa ideia pode ser relacionada à noção paulina de que a verdadeira transformação começa de dentro para fora, capacitando-nos a servir aos outros de maneira mais genuína. Mergulhando um pouco mais nas cartas de Paulo, vemos outro texto brilhante que nos remete ao estoicismo. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo exortou os crentes a entenderem que cada um desempenha um papel essencial na comunidade, comparando-os a diferentes partes do corpo. "Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo?" 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 10 a 13. Esse texto enfatiza e nos exorta à interdependência e à necessidade de nos apoiarmos mutuamente, o que ecoa a ênfase estoica na conexão com a humanidade e na contribuição para o bem comum. Os estoicos também valorizavam o serviço à comunidade como parte integral da vida virtuosa. O filósofo estoico Epicteto afirmou: "O que te pertence é o uso, o resto não é mais do que um bem estranho." Essa mentalidade alinha-se com a abordagem de Paulo em sua carta aos Romanos, onde ele exorta os crentes a contribuir para as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Ambos reconhecem que a verdadeira realização vem ao servir aos outros. Capítulo 5 – Aceitação e paz interior. À medida que aprofundamos nossa exploração dos paralelos entre a vida do apóstolo Paulo e os princípios do estoicismo, adentremos mais profundamente nas ideias de aceitação e paz interior que ambos abraçaram com tanta profundidade. Paulo, em suas cartas aos Romanos, compartilhou uma perspectiva poderosa sobre aceitar as circunstâncias da vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa visão intrínseca de que mesmo os desafios podem conter propósitos e crescimento ressoa com o ensinamento estoico de que não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar nossas reações e perspectivas. A capacidade de Paulo de encontrar significado e valor, mesmo nas dificuldades, personifica a essência do estoicismo. Os estoicos, por sua vez, ensinam a encontrar paz interior através da aceitação das circunstâncias e do controle das emoções. O filósofo estoico Marco Aurélio observou: "Você tem o poder sobre sua mente, não fora os eventos. Realize isso e você encontrará força." Essa noção ecoa nas palavras de Paulo quando ele escreveu: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Tanto o estoicismo quanto a fé de Paulo nos lembram que, ao nos concentrarmos em nossa atitude interna, podemos encontrar serenidade mesmo em meio à adversidade. Neste 5º capítulo, estamos mergulhando nas profundezas da aceitação e da paz interior que tanto a vida do apóstolo Paulo quanto os princípios do estoicismo defendem. Paulo, em sua carta aos Efésios, nos instiga a andar de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Essa chamada à dignidade e à integridade reflete a busca estoica pela tranquilidade interior através da aceitação das circunstâncias e da conduta justa. A maneira como Paulo enfrentou prisões e perseguições com uma confiança imperturbável, como vemos em suas cartas aos Filipenses, ressoam com a filosofia estoica de que a paz interior deriva do controle sobre nossas respostas às situações.
O estoicismo, por sua vez, prega a aceitação daquilo que não pode ser mudado e a busca pela serenidade interna. O filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: "Você não tem o poder de controlar os eventos externos, mas pode controlar sua opinião sobre eles." Isso se assemelha à atitude de Paulo em sua carta aos Colossenses, na qual ele aconselha a deixar a paz de Cristo governar em vossos corações. Ambos os ensinamentos nos lembram que, ao encontrar a aceitação e a paz interior, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e serenidade. À medida que traçamos os paralelos entre a vida do apóstolo Paulo e os princípios do estoicismo, descobrimos uma rica sabedoria que transcende as barreiras do tempo e da filosofia. As jornadas de transformação de Paulo e os ensinamentos estoicos se entrelaçam de maneira notável, revelando lições atemporais que continuam a ressoar em nossas vidas contemporâneas. A metamorfose de Saulo em Paulo, de um perseguidor implacável a um defensor ardente da fé cristã, ecoa o princípio estoico de transformação pessoal por meio de introspecção e autodisciplina. A resiliência demonstrada por Paulo em face de adversidades reflete a noção estoica de que a força interior pode superar até mesmo os desafios mais difíceis. Sua exortação à virtude e à autodisciplina se alinha harmoniosamente com os ensinamentos estoicos sobre a busca da excelência moral e do autocontrole. A dedicação do apóstolo Paulo ao serviço da comunidade cristã encontra eco no dever estoico de contribuir para o bem maior da sociedade. Sua habilidade de encontrar significado nas circunstâncias e sua busca pela paz interior refletem a ênfase estoica na aceitação e na busca pela serenidade mental. É intrigante perceber que os escritos do apóstolo Paulo podem ser considerados, em muitos aspectos, uma fonte rica de princípios estoicos. Através das palavras de Paulo, encontramos um compêndio de orientações sobre resiliência, autodisciplina, serviço à comunidade, aceitação e paz interior que se alinham surpreendentemente com os ensinamentos estoicos. À medida que enfrentamos os desafios da vida moderna, a interseção entre a vida de Paulo e o estoicismo revela um tesouro de orientações valiosas. Ler as cartas do apóstolo Paulo pode não apenas fortalecer nossa compreensão da fé cristã, mas também nos conectar a um legado de sabedoria estoica que pode nos ajudar a navegar pelas complexidades dos tempos contemporâneos. E para você que assistiu esse vídeo, que as palavras do apóstolo Paulo e sua vida estoica exemplar continuem a te inspirar enquanto busca crescer espiritualmente nessa sociedade pós-moderna. Obrigado por assistir e até a próxima mensagem de fé. Graça para você